Amém. Então esse aí é o tema do nosso panorama, descanso, a mensagem de Josué. Então nós vamos estudar sobre isso hoje. Está aí para você o texto projetado na tela e eu quero que você acompanhe esse texto comigo, porque esse texto é um texto chave para aquilo que nós iremos estudar nessa noite e nós vamos conversar um pouco sobre esse livro. Antes, eu quero dizer para você que eu já dividi, na verdade, como nós temos duas quartas-feiras de acordo com o nosso marca-página aqui, né? Nós temos hoje o dia 16 e temos o dia 26, se não me falha a memória. E temos aí mais uma quarta-feira. Então, hoje eu vou falar sobre o livro de Josué, tá certo? E na próxima quarta, nós vamos falar sobre o personagem Josué, tá bom? Então, para a gente poder organizar isso na nossa mente, hoje, quando eu falar Josué, eu estou me referindo ao livro, tá bom? E na próxima quarta, quando eu falar Josué, eu vou estar me referindo ao personagem, ao homem, tá certo? Então, assim nós vamos dividir aí nas nossas duas quartas-feiras dentro da leitura de Josué. Se hoje eu me referir ao personagem, eu vou diferenciar isso para que você possa entender. Mas de regra fica assim. Hoje nós vamos tratar do livro e na próxima quarta vamos tratar do personagem, tá certo? Vamos ler? Tá aí. Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Esse texto aqui, só para você se situar, está fazendo com que o povo lembre da promessa que Deus fez lá atrás. Então, isso é um ponto muito importante dentro do livro de Josué. Deus falando com Josué e Josué lembrando o povo das promessas, né, das boas promessas que Deus tinha feito ao povo. Então esse é um texto que se trata disso. Então essa promessa já tinha sido feita lá atrás. Certamente você já se deparou com essa leitura em Êxodo e também em Deuteronômio. Então aí no livro de Josué essa promessa ela se cumpre e nós temos aqui então o texto que registra esse cumprimento, né? E todo o livro aí vai mostrar isso de forma bem clara, tá certo? Então vamos lá, irmãos. Algumas coisas eu quero trazer para nós hoje a nível de panorama e nós vamos aqui tirando algumas lições, conversando e aplicando isso, embora no final eu quero trazer para você algumas aplicações diretamente, mas nós vamos fazendo isso também à medida que vamos andando aqui no livro, tá certo? Então hoje nós estamos diante aí do livro de Josué, como eu disse, e irmãos, esse livro, ele é muito importante porque ele traz, em primeiro lugar, um dos personagens mais importantes aí do Antigo Testamento. Eu só não colocaria Josué acima ou à frente de Moisés, né, por assim dizer, mas tirando Moisés, na minha concepção e de vários outros estudiosos da palavra de Deus, Josué é um dos personagens mais importantes e nós vamos ver até algumas analogias entre Josué e o próprio Jesus Cristo, assim como nós vimos com Moisés, né? Lembra que nós fizemos um comparativo entre Moisés e Jesus. Jesus fez milagres e prodígios, sinais, Moisés também fez, então nós vamos ver alguma coisa semelhante a isso a respeito de Josué também na próxima quarta. E alguma coisa também até sobre o nome, né? Josué, Yeshua, Jesus, então tudo isso tem uma forte ligação e é algo muito interessante da gente aprender. Então, por isso e outros motivos, Josué é um dos livros mais importantes, assim, ou muito importante do Antigo Testamento, e a teologia que está no livro de Josué, ela vai ser muito significativa, não que os outros livros não sejam, mas Josué tem um ponto muito específico lá no Novo Testamento acerca da sua teologia, e sobre isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, primeira coisa, deixa eu situar você um pouco aqui sobre
o livro de Josué e até mesmo sobre um pouco do personagem. O contexto é o seguinte, lá no livro de Deuteronômio, você percebe que ele termina narrando, né, a morte de Moisés. E aqui tem uma semelhança muito grande entre os livros de Moisés, né, e o livro de Josué, porque eles se iniciam e terminam basicamente iguais. Então, lá terminou com a morte de Moisés, Josué também vai terminar com a morte de Josué. E curioso, se você se lembra lá no versículo 1 do capítulo 1 de Josué, o livro de Josué começa também narrando a morte de Moisés e fazendo uma ponte, né, para Josué, que é o seu sucessor. Então, quando você olha para Deuteronômio, até quero puxar aqui, Êxodo, na verdade, 33, Êxodo 33, o verso 11. Vamos lá? Começar a ler da Bíblia mais? Êxodo 33, verso 11. Você vai perceber que Josué, o personagem, ele era um homem diferenciado ali no meio do povo de Deus e também juntamente com Moisés. E esse texto aqui vai nos mostrar isso. O verso 11, olha só. Deixa eu destacar aqui para ficar mais fácil para você ver. Isso aqui é algo muito interessante e lá no Josué, no personagem, na quarta-feira que vem, eu quero até mencionar mais isso aqui para você, para que você possa entender qual a relevância de uma criança ou um jovem, um adolescente ser criado da forma que Josué foi criado, aos pés do seu líder, do seu mestre. Olha só, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, olha só, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Então isso aqui é algo muito interessante, vai ter muita relevância no nosso panorama de quarta-feira que vem, você pode ficar com isso aí na sua mente, tá bom? Então, Josué, você percebe que ele foi criado aos pés de Moisés e não desgrudava de Moisés, então ali ele aprendia, até ele é mencionado como pastor de Moisés, né, ou auxiliar. E aqui é importante diferenciar que não é pastor nos termos que nós temos hoje, que era pastor de ovelhas, né? E ele era auxiliar, então ele ajudava Moisés naquilo que fosse preciso, mas a principal função dele era de ser pastor, cuidar do rebanho ali, né, de ovelhas de Moisés. Era um homem que assumiria posteriormente a posição de líder do povo de Israel e receberia também do próprio Deus as orientações e as diretrizes, assim como acontecia com Moisés, como nós acabamos de ver. E Deus falava com Moisés face a face, já vimos isso também aí no passado. Depois, Moisés morre, né? No último capítulo de Deuteronômio, é narrado, lá no capítulo 31, é narrado a morte de Moisés. Claro, não foi Moisés que escreveu isso, já falamos sobre isso, e o mesmo vai acontecer com Josué, mas aqui nós veremos agora sobre a autoria. Então, com a morte de Moisés, Josué agora estava com a responsabilidade de dirigir o povo de Deus até a terra prometida, que é a terra de Canaã. E o que nós veremos nesse livro é nada mais, nada menos, irmãos, essa é uma visão geral, tá? Seria um panorama do panorama, nada mais, nada menos que a continuação daquilo que já vinha sendo feito, ou seja, o que é que vinha sendo feito? A execução do plano e a execução da vontade de um Deus vivo, verdadeiro e soberano. O livro de Josué, ele traz essa continuação, assim como todos os livros do Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento. Então, tudo é uma continuação daquilo que sempre aconteceu, desde quando Deus criou a humanidade, né? A execução do plano de Deus e a execução da vontade de Deus. Você vai ver isso, perceber isso aí na sua leitura diária, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você é a categoria do livro. Isso aqui é algo bem curioso, porque
Todos os livros da Bíblia, eles fazem parte de uma categoria bibliográfica, assim como em uma biblioteca comum. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha biblioteca. O que seria a categoria de um livro, né? Talvez alguém possa não saber. Olha só, não sei se dá para você ver, mas desse livro até esse livro aqui, ó, são sermões, tá certo? Então isso aqui são sermões. E até um dado curioso, é dessa forma que eu me alimento hoje em dia. Eu não fico ouvindo sermões pela internet, já fiz isso muito, mas hoje eu confesso que não faço muito mais. Então, para me alimentar, né? Então, hoje é assim que eu me alimento. Eu compro livro de sermões, o Lucas está aí com a gente, está comprou também essa aqui, né? E está lendo aí. Então, é assim que eu me alimento. Então, eu compro muito livro de sermões e gosto bastante disso. Então, essa é uma categoria. Aqui tem uma categoria que é de sermões. Aqui embaixo tem uma categoria que se chama a teologia sistemática. Então, assim, toda biblioteca, tanto uma teológica como essa minha, quanto qualquer biblioteca aí na nossa cidade ou em qualquer outro lugar, ela é separada, dividida por categorias, né? Por exemplo, você vai no lado de história, tem um lado ali na frente aqui que é só de história do cristianismo. Então, tudo isso. A Bíblia não é diferente, porque a Bíblia, o nome Bíblia, você bem sabe, ou vai se lembrar disso, significa biblioteca. Então, é uma biblioteca com 66 livros. Então, esses livros também são divididos por categoria. O Pentateuco, que nós acabamos de estudar parcialmente, né, ele faz parte da categoria que nós poderíamos chamar de legislação. Ou seja, são os livros onde foram criadas, estabelecidas, desenvolvidas as leis que regiriam, né, o povo de Deus na época, e hoje também a maioria das nossas leis, elas têm sim o seu fundamento na lei mosaica, na lei judaica, e é só você prestar um pouco atenção aí em qualquer lei, né, você vai ver aí um pouco disso. Então, nós podemos chamar assim, né, o Pentateuco, aqueles 5 livros, eles fazem parte de uma categoria de legislação e também de criação, poderíamos separar por causa do livro de Gênesis, que na sua primeira parte, até o capítulo 11, como nós estudamos, né, ele vai tratar mais da criação ali e tal, e depois ele já parte para essa questão, né, de leis e as determinações, como seria tudo e tal. Então, aqui no livro de Josué, nós temos o início dos livros históricos. Essa é uma outra categoria na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esses livros históricos no Antigo Testamento, eles narram, né, por alto, assim podemos dizer, eles narram aquilo que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Deus. Então, são livros que contam a história do povo de Deus e como esse povo se relacionava com Deus, como Deus se relacionava com esse povo, enfim, tudo são contos, né? São histórias de algo que aconteceu no passado, de um povo que existiu e tudo isso. Então, Josué inicia uma sequência bem grande que nós chamamos de livros históricos. Os livros históricos, eles vão de Josué até o livro de Esther, tá bom? Então, em Esther se finaliza os livros históricos, e depois nós temos ali os livros de sabedoria, né? Que é o livro de Jó, ou poéticos, enfim, nós temos outra categoria depois do livro de Esther, tá certo? Quais são os assuntos, só para você entender, que nós vamos encontrar de hoje até o panorama do livro de Esther? Primeiro assunto, a entrada do povo de Deus na terra prometida, sob o comando de Josué. Todo mundo sabe que Moisés não herdou essa promessa, né, entre aspas, de levar o povo fisicamente, literalmente até a terra prometida, mas esse papel foi dado a Josué. O verso 1 do capítulo 1 vai mostrar isso, o texto que nós demos também, né, do verso 13, e então você vai ver isso até lá. Segundo, como era a vida do povo na terra prometida sob os juízes, né? E você vai ver também a transição ali para a monarquia. Eles deixam de ser uma nação e viram uma monarquia. Então nós vamos ter tudo isso
a partir do livro de Juízes, e você vai ver até se findar aí os livros históricos. Terceiro, você vai ver a divisão do povo, da nação, em dois reinos, né? Nós conhecemos de duas formas: o reino de Judá e o reino de Israel, ou o reino do norte e o reino do sul. E você vai ver também como viviam esses dois reinos. Também, como foi a queda e o exílio de cada um desses dois reinos, do norte e do sul. E quando nós formos falar desses reinos, lá no livro de Juízes para frente, você vai ver que, na verdade, foram mais de dois reinos. Teve ali um terceiro reino, e nós vamos, até mencionei isso algum tempo atrás aqui, pregando sobre os Salmos, falando sobre Davi, e nós vamos relembrar isso também, tá? Nós vamos ver também como foi a vida deles dentro do exílio, a vida de cada um desses povos, e também como foi o retorno de Judá do exílio. E por que de Judá? Porque ele foi o reino que venceu, né, toda essa batalha. Então, por isso que vai finalizar aí falando tão somente do reino de Judá. Então, são esses aí os assuntos principais que nós encontraremos, irmãos, enquanto estivermos estudando os livros históricos do Antigo Testamento, que vai do livro de Josué até o livro de Ester, tá certo? Segunda coisa que eu quero trabalhar com você hoje é a respeito do título e da autoria do livro. E aqui é algo muito interessante, porque dentro desse assunto de autoria e título, existem algumas coisas bem importantes e que vale a pena a gente dar uma olhadinha nelas. Veja só, o livro de Josué, ele carrega o seu nome é por causa do seu personagem principal, e não necessariamente quem o escreveu. Então, isso aqui é um ponto bem curioso. Às vezes a gente olha para o livro de Josué e para muitos outros, né? E a gente pode imaginar, não, o livro de Josué foi escrito por Josué, afinal tem o nome de Josué. Mas, quando se trata de autoria dos livros da Bíblia, podem acontecer várias situações. Quer ver? Deixa eu citar algumas para você. Olha só, o livro ele pode carregar o nome de quem o escreveu. Vamos lá, Mateus, Lucas, Marcos, João, o Evangelho de João, né? Então esses livros, eles carregam o nome de quem o escreveu. Nenhum desses livros fala deles mesmos. Por exemplo, o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? Então não carrega nem o nome de quem escreveu e nem o nome do principal, a personagem do livro. Então, qual é a categoria, digamos assim, que Atos se encaixa? Vou citar para você. Então, vamos lá. O livro ele pode carregar o nome de quem o escreveu, que é o caso desses e outros, né? Ele também pode ter o seu nome por causa do seu personagem principal. Aí aqui entra Josué, por exemplo, entra o próprio livro de Ester, que é o último livro, entra o livro de Ruth. Então, esses livros e outros mais carregam esse nome por causa do seu personagem. Então, quando você for estudar, por exemplo, o livro de Ester, você vai perceber que o livro de Ester nem cita o nome de Deus, não tem lá. Por quê? O livro, não é que ele não seja um livro bíblico, enfim, né? Mas vai mostrar todo o plano de Deus, você vai ver isso, através do personagem, da pessoa que é Ester. Então, o livro ele pode carregar o nome por causa do seu personagem principal, que é o nosso caso aqui de Josué também. Outra situação, pode ter o seu nome por causa da sua mensagem, né? Então, nós vimos isso, por exemplo, no livro de Gênesis, nós vimos no livro de Êxodo, Números, vamos ver no livro de Juízes, o próprio livro de Atos que eu citei aqui. Então, Atos, ele não carrega o nome de quem o escreveu e nem tem ali o personagem principal, digamos assim, né? Se fosse colocar personagens, poderíamos colocar os apóstolos, porque ali está narrando os atos dos apóstolos. Então, é por causa da mensagem em si que se deu o nome do livro. Por exemplo, o livro de Apocalipse, foi João quem escreveu e ele traz o nome de Apocalipse por causa da sua mensagem, tá certo? Outra situação que pode acontecer, um livro bíblico, ele pode ter o seu nome, mas pode ter o seu autor desconhecido.
E nessa categoria se encaixam aí vários livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um dos mais conhecidos, o livro de Hebreus no Novo Testamento. Até hoje não se sabe quem é o autor e não acredito que vai se achar, né? O próprio livro de Josué, esse é o caso do nosso livro também, não sabemos quem é o autor do livro de Josué, vamos falar algumas coisinhas ainda sobre isso. Por exemplo, o livro de Juízes, ali é narrado por causa da mensagem, digamos assim, dos personagens que eram os juízes, né? Aqueles que foram levantados pelo próprio Deus para julgar o povo e tal, né? A primeira e segunda Samuel também, nós veremos que não se sabe quem escreveu, né? E então, enfim, são muitas as situações quando se fala em nome dos livros da Bíblia, tá certo? Vamos lá, no caso de Josué, o autor ele não é mencionado de forma explícita ou direta, né? Então, vamos a algumas curiosidades sobre isso. Primeiro, tem um documento que nós estudamos ele, né? O Talmud, eu não tenho em físico, tenho aqui em PDF, mas o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é um documento judaico, ele foi escrito há muitos anos atrás por rabinos. E esse documento, os seus escritos, o conteúdo dos seus escritos são basicamente sobre as leis judaicas, as leis do Antigo Testamento, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, e as tradições judaicas. Então, esse livro tem muito disso, é como se fosse uma espécie de Bíblia, né, por assim dizer, mas necessariamente tratando sobre a lei e a tradição judaica. Então, pois bem, esse documento, o Talmud, ele vai tratar o livro de Josué como obra do próprio Josué. Então, para o Talmud, foi Josué quem escreveu esse livro que nós estamos estudando, né? Em exceção, é claro, do episódio que vai narrar a sua morte, assim como foi no caso de Josué, de Moisés. Então, até nesse caso, de acordo com o Talmud, o livro de Josué, nas suas características literárias, vai muito de encontro ao livro de Josué também. Mas isso, repito, é a partir do Talmud, tá certo? Outra situação, o livro de Josué, eu vou mostrar para você, ele cita Josué escrevendo, né? Isso é bem interessante, mas não necessariamente fala que se trata da escrita do próprio livro de Josué. Vamos lá? Deixa eu ler, isso aqui é bem curioso. Vamos lá, Josué capítulo 8, Josué 8:32. Deixa eu pegar aqui para a gente. Josué capítulo 8, verso 32. Quero ler esse texto e outro também para a gente poder deixar isso um pouco mais claro, tá certo? Deixa eu grifar aqui e ajeitar a tela para você ver. Então vamos lá. Olha só, o livro de Josué, citando Josué escrevendo algo, mas nós vamos perceber que não se trata do livro. Josué 8:32. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que Moisés, já havia escrito diante dos filhos de Israel. Tá? Então, o livro citando Josué escrevendo, mas claramente não se trata da Bíblia Sagrada. Josué 24:26. Vamos lá? Josué 24, verso 26, também vai mostrar Josué escrevendo. E você vai ver que não se trata necessariamente do livro de Josué. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então, irmãos, veja só. Em um texto, né, Josué está escrevendo algo que já tinha sido escrito por Moisés, né, que são as leis. Então, ele só repete o que Moisés já tinha escrito. No outro texto que nós acabamos de ler, Josué 24:26, Josué está registrando, se você for ler aí anteriormente esse verso 26, se você for ler o 25, 24, você vai ver que Josué está registrando a aliança
que ele fez com o povo de Israel. Então Josué fez uma aliança com o povo. Ele vai e registra isso, documenta isso. Então, claramente, né, o livro não mostra, não dá indícios que foi escrito por Josué. Agora, o último ponto sobre isso, e que eu acredito que fecha a nossa questão, eu vou trazer só um exemplo, mas tem vários assim no livro. Por exemplo, lá no capítulo 10, no verso 12 e 13, você vai ver que ali é aquele famoso episódio onde o sol retrocede, para, né, aquela coisa, e lá você percebe que existe um narrador. Então o narrador, ou o autor do livro, né, poderíamos assim dizer, ele está mencionando um fato que aconteceu anteriormente na vida de Josué. Então, quer ver? Vamos lá, Josué capítulo 10, o verso 12, já está fácil aqui, deixa eu puxar. A gente vai ler, Josué 10, 12. Olha só, que coisa interessante. Então Josué, deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil, os dois textos. Olha só, então Josué falou ao Senhor. E aqui você percebe que poderia ser igual aconteceu com Moisés, ele falando dele na terceira pessoa, mas você vai perceber que não é. Existe um narrador ao longo do texto, nós percebemos isso. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. Agora olha só o verso 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou, de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Então, olha só, essa parte aqui, ó, essa parte aqui do verso 13 mostra essa situação. Existe um narrador que está contando algo que tinha acontecido nos tempos de Josué. Então, você percebe que a escrita do livro, ela foi escrita bem antes, né? Ela teria acontecido bem depois, perdão, da vida de Josué, do povo ali naquele momento. Então, e o povo, e essa frase aqui eu gosto, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então, teria outras formas de Josué falar, né, se estivesse ali no tempo dele, se ele tivesse escrito e tal. Então, esse texto e outros mais. Por exemplo, quando você chegar no capítulo 8, você vai ver, 8, se não me falha a memória, você vai ver quando Raabe, né, nós vamos tratar dela aqui, quando Raabe, ela então é salva, né? E você percebe exatamente o mesmo tipo de linguagem, um narrador narrando aquele episódio, aquele acontecimento, né, aquilo que tinha acontecido num passado bem distante, poderíamos assim colocar. Então, isso fecha aqui a nossa questão sobre a autoria. Nenhum estudioso afirma, né, que Josué foi escrito pelo próprio Josué, por causa dessas e muitas outras evidências no próprio livro. Então, o autor de Josué, para nós, ele é desconhecido, não sabemos quem o escreveu, tá certo? Outra coisa, tema do livro. O livro de Josué tem dois temas principais, ou centrais. Mas quando a gente vai analisar esses dois temas, nós vamos fazer isso aqui, a gente percebe que eles se resumem em um só, que é o tema que eu dei aí para o nosso panorama, né, descanso, a mensagem de Josué. Vamos lá, primeiro tema. Você vai perceber na sua leitura que Josué vai tratar muito de um Deus que guerreia pelo seu povo, de um Deus que dá segurança para o seu povo nas batalhas, nas guerras, e em especial a caminho da terra prometida, e principalmente quando chega lá na terra prometida, porque a terra é conquistada com guerra, né? Então você vê Deus assegurando o povo, Deus honrando o povo, guerreando, né,
juntamente com o povo, e você percebe isso de várias formas no livro. Por exemplo, eu vou mencionar aqui lá no final, essa segurança, né, essa força, ela é inspirada no próprio Deus, né? Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, né? Não tema. Por quê? Porque eu estou com você, é eu quem luto por você, é eu quem disse, é eu quem prometi. Então nós percebemos essa segurança dada por Deus para o seu povo. Esse é o primeiro grande tema do livro. O segundo, Josué vai tratar também do alívio, ou, como nós estamos aqui, do descanso por parte do povo, por causa dessa segurança que nós acabamos de citar, que é trazida até eles pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quando você analisa, né, de forma bem sistemática, organizada, tanto o primeiro tema e ainda mais o segundo, né, tratam exatamente da mesma coisa no final das contas. Então, quando você está seguro, você está descansado. Quando você sabe que tem alguém velando por você, zelando de você, quando você sabe que tem alguém lutando as suas batalhas, quando você sabe que tem alguém direcionando tudo ao seu redor, principalmente a sua vida, você descansa. É essa paz, né? Conversava com o pastor Gustavo hoje aqui sobre paz, enfim. Então, você percebe que os dois temas centrais do livro, eles se resumem em um só, e na minha visão é o descanso ou alívio, poderíamos também assim chamar, tá certo? E dentro desse tema, mais uma vez, irmãos, lendo o livro você vai perceber isso. A gente vê o Senhor Deus cumprindo a sua promessa que fez para o seu povo lá no passado. Que promessa é essa? Olha, se você de fato, de verdade, se comprometer em ser o meu povo, né, e tem algumas recomendações ou leis, na verdade, para isso, né, ser um povo separado, santo, justo, né, tudo isso, eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Então essa é a promessa. E esse tema central mostra isso. O povo sendo conduzido com segurança para a terra prometida, e quando entra nela também, e lá na terra, o texto que nós lemos, você percebe que a promessa foi cumprida. Eles chegaram ali e descansaram. Depois a coisa começa a desandar de novo. Não por causa de Deus, mas por causa do próprio povo. E o livro de Juízes vai nos mostrar isso de forma muito clara, tá certo? Outra situação, assuntos principais aí do livro de Josué. Dentro dessa temática de descanso ou de segurança, como queiram, o livro ele desenvolve alguns assuntos ou conteúdos, né, como a gente tem tratado aqui, que são principais, que vão direcionar o livro e também direcionar e nos auxiliar na nossa leitura do livro. Então, preste bastante atenção nisso aqui. Quando você for lendo aí o livro, você vai percebendo esses assuntos, né, dentro do livro, dentro dessa temática central. Primeiro, você vai ver de forma bem clara a presença do Senhor Deus como chave para a força e para a coragem. Citei aqui, volto a repetir. O Senhor fala com Josué e diz, olha, ser forte e corajoso, não tema, porque eu sou contigo. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante para nós hoje, porque somente o nosso Deus é a fonte ou a nossa inspiração, poderíamos assim dizer, para termos força, para termos segurança, para termos coragem. Somente o Senhor. Não devemos procurar em outrem esses princípios, né? Então, por que eu sou forte? Não é por causa de mim, ou não é por causa de qualquer outra coisa à minha volta, é por causa do Deus que eu sirvo, é por causa do Deus que eu sou servo. Então, você vai perceber isso de forma bem clara no livro. Segundo, a centralidade, olha só, nas instruções de Deus para ter sucesso na missão, que isso fique bem claro, e também para agir com discernimento. Irmão, sabe como é que você tem discernimento da vida? Sabe como é que você tem discernimento das coisas? Se a sua mente, se o seu viver,
estiver voltado ou centrado nas instruções do Senhor. Não adianta você querer colocar o seu entendimento, a sua vida sobre outros fundamentos, que não a palavra de Deus, que não o próprio Deus. Você não vai ter sucesso para a sua missão, né? E também você não vai ter discernimento para viver a sua vida, discernimento para viver a vida e cumprir a missão, só colocando a nossa vida em Deus, nas instruções do Senhor. Tem crente que gosta de horóscopo, por exemplo, conheço vários, né? Tem crente que posta aí no Instagram, nas redes sociais, o seu horóscopo do dia, o que as estrelas, o que os astros, eles estão dizendo acerca de você naquele dia, e crente posta isso com a maior naturalidade do mundo. Então, eu conheço uma crente, né, que ela não sai de casa enquanto ela não ouve o horóscopo dela, enquanto ela não pesquisa o horóscopo dela. Aí ela sai de casa, né, sabendo qual é a cor para ela naquele dia, qual é o número dela naquele dia, se ela vai se dar bem nos relacionamentos, se ela deve evitar isso, aquilo. Crente, eu estou falando de crente, tá? Então, se você é desses que acompanha o seu horóscopo, né? Se você, não, eu sou leão, eu sou de virgens, né? E tal, se você é desses, o livro de Josué vai te mostrar. Quer ter sucesso na missão, assim como Josué teve, assim como muitos homens de Deus teve, centralize a sua vida nas instruções do Senhor, não de horóscopo, não de sei lá, cartomante, nada disso, né? Quer ter discernimento para viver a vida como ela deve ser vivida, centralize a sua vida, o seu entendimento nas instruções do Senhor. Só assim você terá sucesso na missão, só assim você terá discernimento para viver a vida. Fica aqui essa lição bem, né, boa aí para cada um de nós. Minha tia Maria está aí também conosco. Deus abençoe, tia, graça e paz. Deus abençoe você, meu tio aí também. Terceiro assunto principal, a capacidade e a disposição do próprio Deus em salvar os de fora. Isso aqui é algo, irmãos, lá atrás eu falei que o livro de Josué era muito importante para a teologia do Novo Testamento, e esse é o ponto, a capacidade e a disposição de Deus de salvar os de fora, e eu vou explicar isso para você mais à frente, e também o perigo da apostasia dos de dentro, né? Então, Deus pode tanto salvar alguém que nós dizemos que não é de Deus, quanto aqueles que nós olhamos e dizemos ser de Deus, podem, uma hora ou outra, se apostatar da fé, e por vários motivos, né? Então, fica aí, Josué vai tratar disso, principalmente lá em Raabe e Acaz. Então, fique atento aí, a partir do capítulo 8, a partir do 2, na verdade, já trata de Raabe e tal, e você vai perceber isso. Mas Deus como um guerreiro divino e como um juiz justo. Então, não existe essa contradição, né? Como Deus como um guerreiro divino, aqui no sentido de que luta por você, mas também que te julga ao mesmo tempo, tá? Tem muita gente que gosta de um lado de Deus, né? O lado que não, Deus é por mim, quem será contra mim? E aquela coisa toda, Deus é amor, e esquece o lado justo, o lado da justiça, da seriedade, da santidade, da veracidade, que é o nosso Deus. Então, Josué também vai mostrar isso para mim e para você. Deus, ele é um Deus divino, um guerreiro divino, que luta por mim, que me protege, que me dá segurança, mas ao mesmo tempo é um juiz justo, e eu vou ser julgado pelas minhas ações. Outra coisa, alertas contra a presunção, né? Aqui em achar que Deus não deve ou não precisa ser consultado para as ações, para as minhas decisões, né? Para me dirigir a minha vida. Então, de repente você consulta o seu horóscopo, mas não consulta a Deus. De repente você faz algo baseado no seu horóscopo, mas você não ora pedindo a orientação de Deus, você não lê a palavra para entender se aquilo é de fato e de verdade
vontade de Deus para a sua vida. Então, o livro de Josué também vai mostrar isso para a gente, né? Vai nos alertar, vai nos exortar contra a presunção em acharmos que podemos dirigir a nossa vida sem consultar o nosso Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, sexto assunto, Deus como o responsável maior e protetor da aliança com o povo. Isso aqui também é um ponto que eu gosto demais. Sabe por que você ainda tem uma aliança com Deus? Sabe por que você ainda é crente? Sabe por que você ainda vem à igreja? Sabe por que? É por causa de Deus. Não por causa de você, não por minha causa, é por causa de Deus. O livro de Josué vai te mostrar isso. Deus, ele é o principal responsável e o principal protetor da aliança que ele tem com o povo. Porque se fosse pelo povo, se fosse por mim e por você, irmãos, nós já teríamos abandonado a Deus há muito tempo. Você vai ler lá, se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8, se não me falha a memória, eu acho que falhou, capítulo 6, lá para o verso 42, você vai ver que Jesus era seguido por muitos discípulos. Lá para o verso 46 e tal, você vai ver que diz assim, 33 na verdade, e muitos não andavam mais com ele, já tratamos sobre isso aqui, capítulo 6, a partir do verso 33, e você vai ver isso, né? Por quê? Porque se depender de nós, irmãos, nós vamos abandonar o Senhor mais cedo ou mais tarde, por vários motivos. Eu recomendo a leitura de um livro que se chama Decepcionados com Deus, Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. Tem esse livro aqui, você não acha mais para vender assim novo, né? Ele foi esgotado há muitos anos e você acha usado assim como eu usei. Comprei aí na internet, ele está todo marcado, todo riscado, todo escrito, né? Mas está aqui. E depois dele você leia o Maravilhosa Graça, também do Philip Yancey, porque senão se você ler só o Decepcionados com Deus, você vai ficar também decepcionado com Deus. Então esse é um dos motivos pelos quais muitos abandonam ao Senhor, decepção. Mas por que você se decepciona com Deus? Philip Yancey vai tratar disso, não por causa de Deus, mas por causa das minhas expectativas erradas, pequenas, que tendem a minimizar, a diminuir o propósito, o plano de Deus. Então eu crio as minhas expectativas e porque Deus não atende às minhas expectativas, eu me decepciono. Mas na verdade eu não me decepcionei com Deus, porque Deus não prometeu aquilo que eu acho que Ele prometeu. Deus, eu li no livro, não lembro, acho que foi Spurgeon que diz, perdão, não foi, Jonathan Edwards, no seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele diz que Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho que Ele prometeu. Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por esses e outros motivos, muitos abandonam ao Senhor. Então, por que eu e você até hoje nós estamos firmes? É por causa de Deus, porque Ele é o protetor e o principal responsável sobre a aliança que Ele fez conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa, o povo de Deus como unidade, né? Você vai ver Josué chamando a atenção do povo para ficar junto, servindo ao Senhor e tal. Texto bem conhecido aí do capítulo 15, você vai lê-lo ainda. Outra coisa, a soberania e a disposição de Deus em dar descanso ao seu povo, Deus sendo fiel em cumprir as suas boas promessas. Isso é algo interessante também que Josué nos mostra, né? Deus tem boas coisas para o seu povo, Deus tem bons futuros, né? Boas promessas para o seu povo, e Josué também vai mostrar isso. Por último, a necessidade de se remover do meio os falsos deuses, a idolatria, e adorar somente ao Deus vivo e verdadeiro. Já fiz isso várias vezes, faço de novo. Tem um livro aqui que se chama Ídolos do Coração. Na verdade, ele está com a minha sogra emprestado lá. E Ídolos do Coração. O livro de Josué vai tratar muito disso e vai chamar a atenção. Olha, nós temos que abandonar os nossos deuses, né?
E talvez você esteja, não, pastor, mas eu não tenho nenhum Deus no meu coração, né? Eu sirvo Deus vivo e verdadeiro, só. Será? Então, a gente precisa analisar isso, tá certo? Por fim, irmãos, o que eu quero trabalhar com vocês, depois para as nossas aplicações, é o resumo da história da salvação, né? Disse aqui para você que a partir de Gênesis eu trouxe aí o resumo da história da salvação em cada livro e vou fazer isso também. O que será que o livro de Josué ele tem a nos mostrar, a nos ensinar sobre a história maior da Bíblia Sagrada, que é a história da salvação de pecadores? Essa é a metanarrativa bíblica, história da salvação, a salvação de pecadores. É sobre isso que a Bíblia trata. Ela contém outros assuntos, outras lições e tal, mas qual que é o assunto principal, pastor, da Bíblia Sagrada? Salvação de pecadores. Como Deus faz isso, através de quê, enfim. Mas esse é o assunto principal da palavra de Deus. E cada livro tem a sua contribuição, né? Cada livro que está na Bíblia tem a sua contribuição para esse fim específico e primário da palavra de Deus. Vamos lá. Necessariamente, o livro ele vai começar a mostrar algo muito interessante que nós vimos lá nesse nosso conteúdo aí, tá? Olha só. Necessariamente, o livro vai começar a mostrar o plano de Deus de salvar, né, os pecadores, que esse plano é muito mais abrangente do que se pensava na época, e não só na época do Antigo Testamento, até mesmo entre os próprios discípulos se pensavam isso. Deixa eu resumir para você. O pensamento judaico, o pensamento do povo de Israel, desse povo que foi selecionado, escolhido, um dos pensamentos dele era o seguinte: Deus ele veio, ou o reino de Deus veio, ou virá, ou Jesus virá, ou o Messias virá, para nos fazer um povo conhecido, para nos fazer um povo em destaque. O reino de Deus virá, Jesus virá, o plano soberano de Deus é para nos livrar das mãos do Egito. Lá no Novo Testamento, os discípulos pensavam exatamente a mesma coisa, mas a partir do seu contexto. Então, Jesus vai vir para nos tirar do domínio do Império Romano. Isso você vê em Atos capítulo 2, capítulo 1, né? Capítulo 1 e 2, você vê os discípulos: Senhor, quando é que você estabelecerá o seu reino, né? Quando é que você vai nos libertar? Até o próprio João, quando manda um de seus mensageiros, de seus servos, até Jesus, João estava preso, e o servo pergunta exato: Senhor, você não vai me tirar da cadeia, não? Você não vai tirar João da cadeia? O Senhor não veio para nos libertar das mãos do império e tal, né? E João morre lá, decapitado, você sabe muito bem disso. Então, olha só, o povo tinha esse pensamento, que eles eram um povo exclusivo, e só eles seriam salvos, tudo era em prol deles, em volta deles. Josué nos mostra que o plano de Deus, em especial de salvação e sobretudo, é um plano muito mais abrangente. Por quê? Porque aqui a gente começa a ver, irmãos, a salvação alcançando aqueles que eram de fora do povo de Israel. Então vamos lá. O povo estava em peregrinação para a terra prometida, e antes de chegar na terra, eles encontram com uma prostituta, Raabe. Você já leu sobre ela no capítulo 2 e vai ler no capítulo 8 e vai continuar lendo. E essa mulher é uma prostituta, né? Que inclusive está na genealogia do próprio Jesus Cristo. Você vai ler lá o Mateus capítulo 1, o verso 5 especialmente, você vai ver Raabe sendo citada na árvore genealógica de Jesus. Então, o livro de Josué nos apresenta essa nova perspectiva do plano de salvação de Deus. Olha, o plano de salvar pecadores é muito além daquilo que nós, como povo, imaginamos. No caso aqui, o povo no passado, né? É aquilo que eu falei, né? Deus, ele salva pessoas que eu e você nós poderíamos olhar e falar: não, isso aí não é de Deus, esse cara nunca vai se converter, essa mulher nunca vai se converter, e se converter de fato, de verdade, ninguém vai, né? E é o Senhor quem converte,
De novo, é o Senhor quem tem o maior compromisso de assegurar aliança com o povo. Então é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem toma para si, é o Senhor. E o livro de Josué começa a nos mostrar isso, né? Na verdade, se você for prestar atenção, nós já vimos isso no passado aí, o povo sendo abençoado por povo de fora. Nós tratamos isso lá no livro de Levítico, né? Então, lá atrás nós já tínhamos indício disso, mas aqui em Josué fica muito claro. Uma mulher de fora do povo, ela protege ali, né, o povo de Deus, ela protege os homens ali que foram espiar a terra, coloca eles no telhado e tal, mente ali para os oficiais, né, e eles vão caçar esse pessoal aí, esses espias, né, há 3 dias de viagem e tal, enfim, nós já lemos sobre isso. Então você vê lá no capítulo 8, você vai ver a salvação dessa mulher, e Hebreus capítulo 11, não me falha a memória o verso, vai falar por causa da fé, Raabe foi salva, né? Então isso é bem interessante. Qual é a relevância disso, irmãos? Na prática, hoje, irmãos, isso aqui é algo muito importante. Por quê? A minha e a sua salvação, você que está aqui nos acompanhando aqui agora, a minha e a sua salvação, como gentio, como povo não judeu de nascimento, como povo de fora do povo escolhido em Israel, né? É aqui que se dá essa situação aqui de Raabe, Deus salvando os de fora, Deus trazendo os de fora para dentro. No Novo Testamento nós vamos ter isso como Paulo, né, sendo levantado para pregar aos gentios. Paulo entende muito claro que ele não foi chamado para salvar judeus, para pregar para judeu, fez isso, mas ele foi chamado para pregar para gentio, para gente que não era, né, povo de Deus, né, porque não era judeu por nascimento. Então, eu e você hoje, nós temos a nossa salvação graças a esse plano de Deus abrangente, que é demonstrado aqui de forma bem clara no livro de Josué, e daqui para frente isso vai ficar muito mais evidente aí nos demais livros do Antigo Testamento, em especial no Novo Testamento, quando vai tratar diretamente do gentio e do judeu. Eu e você, nós somos gentios, porque nós não somos judeus por nascimento, né? Então, aqui começa a minha e a sua salvação. Claro que isso já era plano de Deus antes da fundação do mundo, mas isso começa a ficar evidente, né, necessariamente aqui no livro de Josué. Amém, meus irmãos? Então, esse é um resumo daquilo que eu achei aí mais relevante assim no livro, né, de Josué para o nosso estudo de hoje, e que certamente vai dar um norte aí para a nossa leitura. Ainda estamos aí no comecinho, e você vai ler muita coisa ainda e vai se lembrar disso aqui também na sua leitura diária, tá certo? 3 coisas para você praticar lendo o livro de Josué. Primeiro, continue crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Quando nós chegamos no livro de Josué, a gente percebe que um dos nossos maiores inimigos, irmãos, quando se trata das promessas de Deus, é o tempo. É o tempo. Esse povo chega aqui meio que sem esperança. Moisés morreu. E agora, como é que vai ser, né? Então, você percebe o povo sendo animado, recebendo a promessa, herdando a terra prometida, vivendo ali, como diz, depois a coisa desanda, mas nós vamos ainda tratar sobre isso. Mas Deus nunca deixou de cumprir, nunca deixou de ser esse porto seguro, né? Como o salmista vai dizer lá na frente. Então, não se deixe vencer pelo tempo, tá? Quando se trata da promessa de Deus, você deve se lembrar que Deus jamais se esquece das suas boas promessas, né? Aliás, de promessa nenhuma, mas das suas boas promessas para o seu povo, tá bom? Continue crendo. Se você sabe que tem promessa de Deus para a sua vida, continue crendo. Uma hora ou outra, esse negócio acontece, tá certo? Segundo, confie em Deus, confie a sua vida a Deus. Por quê? Porque Ele está cuidando de você. Assim como Ele cuidou desse povo aqui, lá no passado, Deus, Ele continua a cuidar de mim e de você. Nosso Deus, irmãos, Ele é
poderoso e soberano. Isso tem que ficar na minha e na sua mente, tá? Nas suas mãos está o domínio de tudo e de todos. Gosto muito, Russell Shedd disse algo, o mundo é como uma pescaria, né? Deus vai dando corda, vai dando linha, mas vai ter um momento que Deus vai puxar tudo isso para si. Então, uma analogia bem interessante para mostrar que Deus ele é soberano, tem o controle e o poder sobre todos e sobre tudo. Portanto, somente Deus é capaz de trazer alívio, livramento, saúde, descanso, segurança e provisão. Já vimos isso aqui hoje, então confie a sua vida somente a Deus, né? Faça como Josué. Olha, eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. E vocês vão fazer o quê? Né? Então a gente precisa caminhar. Por fim, sejamos gratos a Deus sempre. Por quê, pastor? Por causa do seu plano perfeito de alcançar a cada um de nós, a cada um de nós. Se eu sou salvo, se você tem a certeza da sua salvação hoje, é porque o plano de Deus ele é e continuará sendo abrangente. Por isso, fica aqui uma outra aplicação. Pregue a palavra de Deus. Por quê, pastor? Você não sabe quem são aqueles que o Senhor escolheu para si. Qual é o nosso papel? Pregar para todo mundo, né? Pregar para todo mundo e assim Deus vai trazendo o seu povo para junto de si. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em cada coração. E nós vamos assim então orar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse estudo, por esta mensagem, pela tua palavra. Que nós sejamos, ó Deus, por ela animados a praticá-la, que nós sejamos por ela, ó Deus, vivificados, que a nossa fé aumente, se fortaleça no Senhor, o Deus soberano, o Deus forte, o Deus da provisão, da segurança, do consolo, do renovo e do descanso. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.